Meus irmãos, minhas irmãs, dia 14 de outubro, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Na primeira leitura, escutamos Efésios 1, 11 a 14. Nos diz Paulo: irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte. Os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Portanto, irmãos, Paulo nos chama a atenção sobre o tema da nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo. O que significa esperar em Cristo? É confiar no Senhor, mas é esperar em Cristo fazendo a nossa parte. Aquilo que Paulo Freire chamaria de esperançar. Reconhecer e acreditar na força do Espírito agindo na história, na primazia da graça, mas ao mesmo tempo cumprirmos o nosso papel de sermos instrumento dessa graça. Então, nesse momento complexo da história, precisamos discernir o que o Espírito está pedindo de cada um de nós. O Evangelho é Lucas 12, 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram. E Jesus começa a ensinar algumas coisas. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Precisamos estar muito atentos para não vivermos uma fé hipócrita. Uma fé que vive de aparência. Aquilo que deve aparecer na nossa vida deve ser expressão da nossa realidade. Por exemplo, um personagem muito interessante era Pedro. Pedro tinha suas fragilidades, mas não era uma pessoa dissimulada. Nós sabíamos e sabemos quem era Pedro, a tal ponto que aparecia aquilo que Pedro tinha de virtude e aquilo que Pedro tinha de pecado, de fragilidade. E por isso Pedro pôde se converter. O dissimulado, ele faz uma maquiagem. É aquilo que o Papa Francisco vai fazer a distinção entre pecadores, sim, corruptos, não. O pecador somos todos nós que erramos e que por isso constantemente precisamos estar num processo de confissão. Um corrupto, ele tem um discurso para justificar a sua postura e não precisar mudar. É uma das facetas da hipocrisia, talvez nos dias de hoje. Mas adiante o Senhor começa a nos falar da perseguição. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Tem o poder de lançar-vos no inferno. Portanto, minha gente, percebemos que a nossa experiência do Senhor tem uma experiência de tensão, tem um conflito que nós chamamos de cruz. É aquilo que a gente sofre por causa da vivência do Evangelho. Mas ao mesmo tempo que há esse conflito, há uma esperança. Deus cuida de nós. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê a fidelidade e que na hora do conflito, na hora da perseguição, nós não sejamos vencidos pelo medo, mas sejamos impulsionados pela esperança naquele que é a razão de toda a nossa esperança. Com esse espírito, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.